Eu sou o Lucas, do grupo 7 da disciplina Programação Orientada a Objetos 2 e vou falar sobre o projeto do semáforo. Durante todo o processo, sempre que alguém fosse escrever um método, devia ter mais alguém com ele, para garantir que o código fosse escrito de maneira coerente, onde ambos concordassem, tanto na nomenclatura como na implementação. A cada determinado período se alternavam os papéis de navegador e condutor dentro do par. Utilizamos o Git para realizar o controle de versão do sistema, garantindo assim que todos teriam o mesmo arquivo em todos os computadores, além de que garantia que, mesmo se a gente fizesse uma transição quebrasse o sistema, nós conseguíssemos olhar para trás e reverter essa mudança. O pacote Network Útil é onde estão as classes responsáveis pela comunicação utilizada tanto pelo servidor quanto pelo cliente. No pacote Network, tem a classe Network Listener, que é responsável pela leitura dos comandos, tanto pela parte do cliente quanto pelo servidor, e ele implementa uma interface que é utilizada para passar os comandos para quem implementar ele. A classe Main Network, ela é uma classe abstrata, implementada tanto pelo cliente quanto pelo servidor, e ela também é responsável por implementar a thread Network Listener, que é responsável pela leitura dos dados, e essa classe abstrata, ela também tem um método abstrato listener, que é sobrescrito tanto pelo cliente e servidor. Além disso, ela também serializa e deserializa os objetos recebidos e enviados pelo cliente e servidor. Bom, a classe timeout foi uma implementação genérica de timeout que a gente fez para usar em alguns momentos do código. Bom, a classe main client, ela é responsável por iniciar uma instância do main client e, ao mesmo tempo, ela é a própria classe do main client. Ela recebe como parâmetro dois argumentos, sendo ele o IP e a porta do servidor. Além disso, ela instancia a view do servidor e ela tem alguns métodos. Basicamente, quando ela é iniciada, ela inicia um trigger para, quando a tela for fechada, se desconectar do servidor, e ela também instancia um timeout, que quando o comando é enviado para o servidor, ela tem um certo tempo que ela espera. Se o servidor não receber e enviar uma resposta, a classe também é fechada. E ela tem alguns outros métodos que são responsáveis por enviar comandos para o servidor e ouvir. Quando ela ouve esse comando do servidor, ela converte o comando do servidor para objeto de comando e depois trata ele. Para cada comando que o servidor mandar, ela faz uma atitude específica, chamando um método da view, que é responsável por ou alterar as cores do semáforo, ou caso o servidor esteja desconectado, fechar a classe. A classe main server inicializa o servidor e a sua interface gráfica, armazenando todos os clientes em um array de traffic lights. Quando o servidor é inicializado, é passado uma porta, que é o argumento de inicialização do programa, e o seu IP é o localhost. E quando esse servidor é fechado, todos os seus clientes recebem uma mensagem para ser fechados também. O método listen ouve uma mensagem dos clientes, podendo ela ser start responde, que é connect, e exit, que é disconnect. Sempre que o servidor, de tempos em tempos, ele envia um tick usando a classe de timer, que manda para o cliente mudar o estado de luz para o próximo estado. Aqui estão alguns métodos que usados para enviar mensagens aos clientes ou comandos, como aqui estão. Esses são os comandos que podem ser enviados: o comando para iniciar a resposta do servidor, o comando de sair e o comando de setar a cor da luz do cliente. OnClose, interface genérica utilizada em callback para eventos de finalização. Traffic Light, classe que representa os clientes semáforos conectados ao servidor e possui os métodos getAddress, que retorna o endereço do cliente, getPort, que retorna a porta do cliente, getState, que retorna o estado do cliente, nextState, que cuida do próximo estado do cliente, setState, que define um novo estado do cliente, SumAddress, que verifica o cliente passado como parâmetro, e o Traffic Light State é a classe de tipos enumerados que representam os estados do cliente. No Researches foi o pacote onde armazenamos as mídias do projeto, como imagens e arquivos de textos que utilizamos, como por exemplo na classe MenuBar, que é uma classe genérica que implementa o menu nas views. Possui as opções de Disclaimer, Help e Créditos. E de acordo com o evento de escolha gerado pelo usuário, ativa a função Document Opener, método responsável por ler os arquivos de texto e abrir a informação na view Document Screen. gcircle, uma classe que é contida no pacote útil, cria um JPanel no qual toda sua extensão é usada para a produção de um círculo, podendo esse círculo ser somente bordas ou preenchido.
O gclient cria um painel que conterá um semáforo, a porta e o IP do cliente conectado, sendo usado na classe ViewServerScreen. A classe gclientScroll cria um gscroll que serve para conter todos os gclients e garantir que esses dados sejam usados da forma correta. A clientScreen gera 3 gcircles, um de cada cor, sendo usados para representar para o cliente o estado atual deles. O gServerScreen possui 2 scroll panel, um para um log de mensagens e outro para uma interface para mostrar graficamente qual o atual estado do semáforo de um cliente, além da sua porta e seu endereço de IP. Document Screen é a tela genérica que carrega as informações dos elementos, como de help, disclaimer e os créditos dos autores, sendo setado diretamente no JText, e ao lado possui uma imagem com o logo da Unicamp, e tudo isso fica dentro de um JPanel. Bom, falando agora sobre os desafios que encontramos durante o desenvolvimento do projeto. O primeiro desafio que a gente encontrou foi durante a leitura de dados via UDP, porque reparamos que o código pausava, então precisávamos executar de maneira assíncrona. Por isso que tivemos que pesquisar e entender o funcionamento e a implementação de threads. Outro desafio que encontramos foi utilizar interfaces para realizar callbacks. Pelo fato de termos separado algumas funcionalidades do código de maneira modular, a gente precisava utilizar as interfaces para callback para realizar a comunicação entre essas classes, chamando o callback de certas classes para outras. Um outro desafio que tivemos foi com timers, porque precisávamos de timers tanto para o servidor, que enviava comandos a cada certo tempo, quanto para o cliente, que tinha um timeout. Então, tivemos que pesquisar como utilizar timing em Java. O principal desafio desse projeto era usar um protocolo DP, que é um protocolo que somente envia mensagens e não está se importando se a mensagem irá chegar ou não. A partir desses conhecimentos, montamos o nosso programa baseado nesses funcionamentos. Um outro, entre aspas, desafios era serializar e deserializar objetos. Não sabíamos direito como íamos fazer isso, mas tínhamos as classes fornecidas pelo professor, então elas nos deu um guia de como era para implementar isso. Um desafio interessante, que acabou sendo necessário para fazer a interface mais bonita, foi entender como se desenhava na tela, como funciona a função de Paint, do JPanel, essas coisas assim. Bom, mostrando agora a execução do programa. Para executar o server, a gente passa a porta em que o servidor vai rodar, e para executar o cliente, a gente passa aonde o servidor está executando e qual a porta onde ele está rodando. A gente gerou um ponto baixo para facilitar a nossa execução. A gente abre um server, um cliente agora. Ao iniciar o servidor, podemos ver a tela Server Screen, onde podemos acessar o menu de créditos, aviso legal e help, onde temos também um scroll pane contendo um text field que haverá todas as mensagens de log, e à esquerda estará todos os gclients que conterão os clientes. O gclient, como já foi dito anteriormente, é composto de 3 gcircles e 2 labels. O cliente é feito de 3 gcircles e também tem o mesmo funcionamento dos menus, sendo usado exatamente o mesmo código para ambos. Outro detalhe importante é quando se iniciarmos o cliente e ele não achar um servidor, ele irá fechar após um tempo. Agora iremos mostrar os servidores dos clientes executando simultaneamente. Iremos no servidor e abrimos vários clientes. Demonstrado que cada servidor, aqui, o título de cada servidor é a porta que está e qual o servidor está conectado. Podemos ver a porta representa a mesma porta que está aqui, por exemplo, esse é o 61, 64, representa esse daqui. Podemos ver que o estado deles é exatamente igual. O temporizador é de 3 segundos. E pode ver que está funcionando. Vamos mostrar com mais clientes ainda. Quantos quiser, não.
Nós clientes podemos ver todo o log de mensagens que estão sendo mandados. Pode ver tudo funcionando de acordo. Se nós fecharmos um cliente, vai aparecer a mensagem de cliente desconectado. E ao fechar a tela do server, todos os servidores, todos os clientes são automaticamente fechados junto, pois o server envia uma mensagem para eles fecharem.